Olá, senhoras e senhores, eu me chamo Thiago Amaral e estou aqui no podcast jurídico da Metô, acompanhado dos meus colegas acadêmicos Aline Arengue, Fábio Prado, Jaqueline Carvalho e Natália Moura. Faremos um bate-papo super interessante sobre os institutos do direito das coisas, onde abordaremos as formas de aquisição das propriedades imóveis. Essa pesquisa acadêmica demandou longas horas de dedicação para se compreender os principais atributos inerentes ao tema. Traremos agora para vocês as nossas conclusões para partilharem conosco um pouquinho do conhecimento da matéria, que é interessantíssima do ponto de vista social. E para iniciarmos esse bate-papo, eu pergunto para o nosso colega Fábio Prado. Fabião, diga para a gente o que você descobriu sobre as acessões e os seus princípios. Olá, Thiago, boa noite a todos os participantes e a todos os convidados também, todos os ouvintes, é um prazer estar aqui. Bom, a acessão, Thiago, é o direito de um proprietário de acrescer a seus bens tudo o que neles se incorpora, naturalmente ou artificialmente, né? Ela é o modo originário de aquisição de coisa que pertence a outrem, pelo fato de se considerar acessória da principal. Em quais situações ela pode ocorrer, Fábio? Bom, ela pode ocorrer nas seguintes situações, né? Seja na formação de ilhas, ou seja por aluvião, por avulsão, por alvéolo abandonado, ou em situações que existam plantações e construções, além de uso capião. E, Tiagão, de acordo com o artigo 1248 do Código Civil, ela vai ocorrer da seguinte forma: na formação de ilhas vai ser no artigo 24 e 25 do Código de Águas, que a gente vai ver um pouco mais a seguir, por aluvião, que é o processo de aumento gradativo de um terreno, pelo depósito sedimentar que um rio ou mar fazem sobre esse terreno, ou por aterros naturais, ou, além disso, pelo desvio de um curso de água. Além disso, Thiago, pode ocorrer por avulsão, que é quando uma parte de terra se desloca, causando a incorporação de um móvel a outro, e pode ocorrer também por abandono de alvéolo, que é um item presente no artigo 1252 do Código Civil, que é quando o alvéolo abandonado ele pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que tenham direito à indenização os donos dos terrenos por onde as águas abrirem um novo curso, né? E, por fim, Thiago, pode ocorrer também nas plantações e construções. É uma forma de aquisição de propriedade imóvel, as acessões artificiais, e é decorrente de atuação humana, né? O Código das Águas, ele é um decreto do ano de 1934, né? Então, é o decreto 24643 de 1934, e a parte que é referente à acessão, ela está presente nos artigos 16 ao artigo 28. Legal, Fábio, muito obrigado, realmente, muito interessante a sua pesquisa, tá? Meus parabéns para você. Eu que agradeço. E obrigado por compartilhar conosco aí. Agora a gente vai falar com a nossa colega Aline Arengue. Ela vai trazer a sua pesquisa sobre o tão conhecido uso capião. Vamos lá, Aline, o que você tem para dizer para a gente? Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Bem, Tiagão, a uso capião é uma forma de aquisição da propriedade ou outro direito real pelo decurso de tempo estabelecido e com a observância de alguns requisitos instituídos em lei, tais como animus domini. A posse, ela deve ser com intenção de dono. Ela também deve ser mansa e pacífica. Ela deve ser contínua e duradoura, justa, de boa fé e com justo título em regra. Ela pode ser efetuada de duas formas: a convencional, né, que é feita por uma ação judicial, e a extrajudicial, que é efetivada diretamente ao cartório de registro de imóveis e ocorre quando há uma concordância entre as partes. E seus tipos são extraordinária, ordinária, especial rural, especial urbana, coletiva e familiar. Perfeito, Aline. Você conseguiu trazer para a gente uma compreensão muito fácil dos preceitos da uso capião. Com certeza, nós aprendemos muito aí com a sua pesquisa, tá bom? Obrigada, muito obrigado. Thiago. E agora nós falaremos um pouco sobre as formas derivadas de aquisição da propriedade imóvel. E são elas os registros de títulos e a sucessão hereditária. Quem traz um ponto de estudo especial
sobre o registro de títulos é a nossa colega Jaqueline Carvalho. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Boa noite, Jaqueline. A aquisição por registro de título é um modo derivado de aquisição de propriedade que podemos definir como um ato de autonomia das partes, que faz com que a propriedade seja transferida de uma pessoa para outra, na qual existem certas formalidades e solenidades, que é prevista na legislação, especificamente nos artigos 1245 ao 1247 do Código Civil. Em qual situação é utilizado o registro do título, Jaqueline? Então, Tiago, em uma aquisição de imóvel, por exemplo, suponhamos, Maria colocou um imóvel à venda e João, interessado, vem comprar esse imóvel e para que esse negócio jurídico seja considerado perfeito, ele deve preencher alguns requisitos previstos em lei, inclusive respeitar os princípios regidos pela Lei 6.015, de 1973, que é a Lei de Registros Públicos, na qual diz que precisa haver boa-fé entre as partes, e após celebrar o contrato, leva-se a escritura pública a registro no cartório correspondente. Caso não seja efetuado o registro, no caso da Maria, ela continua sendo a dona do imóvel, para efeitos legais. Outra hipótese é que, se houver má-fé ou inverdade por uma das partes, o interessado pode solicitar a nulidade ou cancelamento do registro, podendo até entrar com uma ação de reivindicação de imóvel. Legal, muito interessante, né, Jaqueline? Muito obrigado aí pela explanação que você trouxe para a gente desse tema. Com certeza vai ajudar muita gente na hora de registrar o título aí da sua propriedade, né? E agora, por último, e mas não menos importante, nós falaremos sobre a famosa sucessão hereditária. E quem vai trazer à luz do conhecimento sobre este tema será a nossa colega Natália. Vamos lá, Natália? Vamos lá, boa noite, Tiago, boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Bom, o direito das sucessões regula a transmissão aos herdeiros da universalidade, das relações ativas e passivas do falecido decújo em razão da sua morte. O artigo 1784 do Código Civil informa que, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. A ordem de vocação hereditária, segundo a legislação, é a seguinte: descendentes, aos ascendentes, cônjuge sobrevivente e aos colaterais. A sucessão hereditária pode ocorrer a título universal, quando for um único herdeiro, um filho único, por exemplo, e a título singular, quando é transmitido a um único bem, como automóvel, por exemplo. Legal, muito obrigado, Natália. Foi realmente muito intrigante esse tema que você trouxe para a gente, e é certo que todos nós um dia passaremos por ele, ou até conhecemos, nesse momento, alguém que está lidando com esse tipo de demanda, e com essas dicas a gente consegue deixar as pessoas um pouco antenadas de como resolver toda essa situação na hora H. Bom, é isso, pessoal. Com certeza. Essa foi uma pesquisa para a matéria de Direito Civil, no que tange a disciplina Direito das Coisas. Espero que vocês tenham gostado, que nós tenhamos conseguido trazer para vocês pelo menos o básico aí de cada tópico desta tão importante matéria na formação do acadêmico em Direito. Parabéns a todos nós e obrigado a todos que estão ou vão nos ouvir ou nos assistir. Até mais, até a próxima. Até.